Uma boa alimentação é a chave para uma vida equilibrada e saudável. podendo prevenir doenças e ajudar a salvar vidas em uma UTI. Afinal, nutrição não é o quanto de peso a gente perde, mas o quanto de vida a gente ganha. Esse vai ser o nosso tema de hoje. Vem com a gente. Papo On Podcast. Boas conversas acontecem aqui. E aquilo me deixava muito aflita, porque eu falava assim, gente, não era para ele estar aqui. Se ele tivesse uma vida melhor, hábitos de vida mais saudáveis, ele não estaria aqui. Se alguém tivesse visto essa pressão, esse pré-diabetes, se ele tivesse já controlando essa questão de obesidade, esse colesterol, ele não estaria aqui nesse momento correndo o risco de ficar com uma insuficiência cardíaca, né? Correndo o risco de até morrer. Tanto para quem quer emagrecer, quanto para quem quer ganhar massa muscular. Porque durante o sono a gente tem liberação de hormônios que são extremamente importantes, liberação de testosterona, de hormônio do crescimento, né? Durante o dia a gente começa a ter liberação do cortisol, né? Durante o período da manhã. Então, isso precisa estar muito bem ajustado. O nosso organismo, ele gosta de rotina. E não tratando a obesidade, a gente também não trata um monte de doenças que caminham junto com a obesidade. E o que você faz isso? Você sobrecarrega o sistema de saúde. Porque aquele paciente que não tratou, que não preveniu, é óbvio que todos os dias a gente tem a oportunidade de fazer boas escolhas. A regra é aquela: descascar mais, né? E desembrulhar menos. Se eu conseguir fazer isso com o meu paciente, ele vai me entregar longevidade. Ele vai me entregar menos risco de mortalidade. E é esse o desfecho final que a gente quer. Qualidade de vida, longevidade e redução de mortalidade. Olá, estamos começando mais uma edição do Papo On Podcast. Hoje a gente recebe uma médica intensivista, nutróloga, Aline Gambeiro. É isso, Dai? Seja bem-vinda, Aline. Isso mesmo, seja muito bem-vinda, Aline. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar aqui hoje, trazer um pouquinho da sua vivência, sua experiência. Eu sei que você vai ter muitas histórias e informação para trazer para todo mundo que está assistindo a gente. Imagina, eu que agradeço o convite de vocês. Para mim é uma honra estar aqui. Já batemos um pouquinho, né, de papo aqui e a gente está bem... A interação nossa já foi muito boa. Espero contribuir aí de alguma forma, né, com as minhas histórias, com a nossa conversa de hoje. Tenho certeza que sim. Eu acho que é legal a gente começar falando dessa sua opção como intensivista. O que te levou a trabalhar numa unidade de terapia intensiva que, de alguma forma, né, é um ambiente bastante pesado do ponto de vista de quem vai lá para dentro como paciente, né? O que te levou a esse caminho? Então, Reginaldo, eu acho que a vida vai levando a gente, né? Desde a época da faculdade, ali você já tem experiências e você já vai vendo para que caminho você vai seguir. É óbvio que nessa trajetória você pode mudar bastante, né? Mas na faculdade mesmo eu já gostava bastante das salas de emergência, né? Aonde eu tive a formação, a gente ficava longos períodos em sala de emergência, então os plantões já eram bem pesados, a gente pegava muitos casos de pacientes graves e aquilo foi se tornando familiar para mim e eu sempre fui atraída por aquilo, né? Pela possibilidade de pegar um paciente que está na iminência de um óbito e trazer ele para a estabilidade. Então, durante a faculdade, eu já tinha essa vivência, já tinha muito interesse em querer assistir o paciente nessa situação. E durante a minha residência de clínica médica, né, onde eu fiz a residência, o ponto forte da residência era também as emergências. Então, você vai se aprimorando naquilo e se familiarizando a ponto de se sentir seguro para ir para uma terapia intensiva, né? Então, foi por conta da minha formação, tanto na faculdade quanto na residência. E assim que eu acabei a residência de clínica médica, eu já tinha essa intenção de ser chamada para trabalhar na UTI. E assim aconteceu. Terminei a residência, comecei a atuar na UTI
e fui cada vez mais me aprimorando, aprendendo, crescendo ali na UTI. E hoje é um ambiente extremamente familiar para mim. Eu amo o paciente crítico, né? Tem muita gente que fala, quando que você vai parar de dar plantão na UTI? Acho que vai demorar um pouquinho. Eu me vejo com uns 50, 60 anos ainda lá. Essa adrenalina ainda vai ficar em você por um tempo. Vai, porque eu gosto muito de paciente crítico. Então, foi uma questão, acho que, de aptidão, Sim. né? E de você ir se familiarizando com isso, né? E como é para uma profissional internamente lidar com essas questões? Que preparo que você tem que ter para, de alguma forma, suportar as dores que envolvem esse atendimento, né? Porque Sim. tem questões que vão além da nossa capacidade e que você tem que estar ali com o sofrimento de quem você está tratando, da família daquela pessoa. Como é que é isso para um profissional, né? De repente, sair dali e trabalhar isso em si, porque senão você desmorona também. Desmorona, exato. Eu vou te falar de uma forma bem particular como que é pra mim poder lidar com isso, né? O que me fortalece mais, o que me dá suporte para isso. Eu acredito que é a minha fé nas coisas que estão além dessa vida, né? Eu cresci tendo muita fé em Deus, né? A minha família, ela é uma família cristã que pratica, né, o cristianismo. Então, ter crescido nesse ambiente de muita fé e espiritualidade é o que me dá a estrutura para fazer o que eu faço, né? Então, o fato de você acreditar que estamos de passagem aqui, que a vida é algo frágil, entender isso e aceitar isso já é o que me fortalece para continuar ali, né? E, além disso, todo médico ele precisa ter a sua válvula de escape, né? Ele precisa, de uma certa forma, estar bem psicologicamente e estar bem fisicamente também. Outra coisa que me ajuda muito é o fato de eu ter minha família, né? De eu ter o suporte da minha família, de poder chegar em casa e ser acolhida por eles. E o fato também de eu levar uma vida saudável. Então, acaba que minhas válvulas de escape são, por exemplo, atividade física, o contato com a natureza. Tudo isso me ajuda a poder ter força para estar naquele ambiente. E a partir do momento que a gente sai dali, da UTI, é óbvio que a gente carrega muita preocupação para casa. Mas com o tempo a gente também aprende a dar uma pausa e saber que a gente também tem uma outra vida, que a gente precisa cuidar da nossa vida, que a gente precisa ter um autocuidado para poder cuidar do outro. Então, o médico ele precisa ter essa consciência de que ele tem que se cuidar, que se amar, que tá bem psicologicamente para ele poder ajudar o outro. Cuidar do outro também. Então, acredito que são o conjunto desses fatores aí. E nesse caminhar todo, como a gente sempre, né, conversa, que casos te marcaram assim nesse processo? Você já está quase 7 anos atuando em unidade de terapia intensiva. São muitas histórias que passaram pelas suas mãos, pelos seus cuidados. Algumas te marcaram? Que tipo de pessoas te marcam mais? A gente estava falando aqui, você falou da questão dos idosos, né? Quando vão para uma UTI, a forma como eles lidam com aquilo. Que situações te marcaram ao longo desse tempo? Assim, para a maioria dos médicos, o que mais mexe com a gente, assim, os casos que a gente fica, de uma certa forma, mais preocupados e aflitos, são os casos de pacientes jovens, porque a gente sabe que ele tem uma vida pela frente, né? Então, a gente quer fazer de tudo, óbvio, para qualquer indivíduo isso, mas pacientes jovens, eles mexem muito com a gente, né? Em particular, teve um caso que eu levo ele para minha vida, assim. Era de uma paciente, ela tinha por volta de uns 50 anos e ela não tinha comorbidades conhecidas, ela não era hipertensa, ela não era diabética e de repente ela teve um infarto do miocárdio. Ela chegou na sala de emergência e na sala de emergência ela teve uma parada cardiorrespiratória.
Chegou extremamente instável. Ela não tinha condições no momento de fazer um cateterismo cardíaco. E ela teve 2 paradas cardiorrespiratórias, teve uma com 12 minutos de duração. A gente sabe que quanto maior o tempo de parada, menor a chance daquele miocárdio ser viável e maior a chance de sequela neurológica, porque falta oxigenação no cérebro. Então, ela teve 2 paradas e depois que ela saiu da sala de emergência, ela foi encaminhada para mim na UTI. Chegou extremamente grave, precisando de drogas para manter tanto a pressão normal quanto a função cardíaca normal, né? E a gente tinha que fazer de tudo para tentar tirar ela dali, né? Tipo, é aquela frase, o não ela já tem, né? O prognóstico já tá fechado, foram 2 paradas, então... Já tinha um histórico ali difícil, né? Já tinha. E tudo na medicina, você coloca na balança de risco-benefício, né? Por quê? Porque às vezes o tratamento que você vai dar, ele coloca o paciente em mais risco do que ele já tá. Então, a dificuldade do médico, às vezes, é escolher o caminho ali. Fazer o que é? O risco-benefício. Será que é vantajoso a gente arriscar? Então, naquele momento, eu precisava deixar ela o mais estável possível para tentar colocar ela num cateterismo cardíaco. E aí, o que a gente fez? A gente fez uma medida heróica. A gente teve que fazer uma trombólise química nela. É uma medicação... Explica pra gente explicar. Quando acontece um infarto do miocárdio, a coronária, que é o vaso que nutre o coração, ele está entupido ali por uma placa de aterosclerose. Então, você precisa colocar uma medicação. O cateterismo, o que é? Você pega uma artéria, ou do braço, ou da perna, vai até o coração, e ali você pode colocar uma molinha, que é o stent, e tirar essa placa, e o fluxo de sangue voltar a fluir e o músculo cardíaco ser nutrido para que ele continue batendo. Não tinha como ela fazer isso naquele momento, pelo risco, né, que ela já estava, 2 paradas cardíacas, então a gente tinha que desentupir essa coronária com remédio, que é o trombolítico. Qual que é o risco? De sangrar tudo. Sangrar a cabeça, dela ter um quadro de hemorragia. Mas não tinha o que ser feito. Vamos lá, no popular vocês iam afinar um pouco mais o sangue Afinar dela. o sangue totalmente. Não tinha, ali era a única opção que a gente tinha. Ou a gente fazia aquilo, ou a gente ia perder Muita gente toma... Meu pai tomava, por exemplo, um AS. Sim. Mas essa medicação aí é trombolítico mesmo. Sim. O AS é uma coisinha besta. Você estava entrando com uma bomba atômica. Com uma bomba atômica. Então, tinha que ser feito. E a gente fez. A gente fez nela. Repetimos o eletrocardiograma. Já tinha reperfundido um pouco. Olha. Ela começou a estabilizar um pouco mais. A droga vasoativa a gente conseguiu reduzir. Parece que o organismo dela estava começando a entrar... Sensação, Aline, quando você... Depois que você passou por toda essa, né, decisão, vou fazer, não vou, faço. E na hora que você vê que dá certo... É vantajoso demais. É uma sensação absurda. Eu vou concluir essa história porque ela estabilizou um pouco, conseguimos alinhar com o pessoal da hemodinâmica para ela fazer o cateterismo naquele dia. Ela tinha um sobrinho médico também, então ele também estava extremamente aflito porque ele sabia de tudo. Da gravidade, risco, do né? risco. No momento ela estava sedada, então a gente não sabia como que ia ficar o cérebro dela. Se ia ter sequela ou não. Quando tirasse a sedação, Quando tirasse. que ela recobrisse a consciência. No mesmo dia, no meu plantão, assim, às vezes tem caso que você precisa pedir até pro outro colega cuidar do resto, porque você fica o tempo inteiro no plantão naquele caso. Então, naquele momento, a gente conseguiu levar também ela pro cateterismo. Eu chamei já a equipe da cirurgia cardíaca para ficar por trás ali também. Ela foi para o cateterismo, conseguiu colocar o stent naquele dia. Chamei a equipe da cirurgia cardíaca, eles conseguiram também fazer um outro procedimento, que é um balão intraórtico. É como se fosse uma forma de ajudar o coração a bombear. Ela ficou com esse dispositivo por uns 3 dias. Depois de 4 dias eu soube que ela estava totalmente extubada, estável, viva. Olha. E eu recebi um feedback
um dia desses que ela estava já indo no consultório para fazer o controle. Então, assim, esse caso ele ficou marcado para mim Salvou a vida porque, dessa mulher. né, ela não ficou com nenhuma sequela neurológica. Então, Isso é muito importante, né? É. Uma vitória completa, né? é, Que valeu o risco, né? A Valeu o decisão risco. daquele momento que tem que ser tomada muito rápido, né? Sim. Porque se você perde o timing, sim. também Sim. vai ter outras complicações e a coisa acaba não Exato. rolando. E a nutrologia, que é uma outra vertente sua, o quanto ela é importante na vida das pessoas? Fala um pouquinho disso pra gente. A nutrologia, ela entrou na minha vida de uma forma muito natural, né? Por incrível que pareça, a minha vida inteira eu quis ser oncologista. E hoje eu vejo Jesus, eu não ia ser feliz. Não ia mesmo. A nutrologia, ela entrou na minha vida no seguinte, eu estava pegando muitos casos na UTI de pacientes jovens, 40, 50 anos, tendo infarto, AVC. E eram pacientes pré-diabéticos, já hipertensos, obesos, que não se cuidavam, sedentários. E aquilo me deixava muito aflita, porque eu falava assim, gente, não era para ele estar aqui. Se ele tivesse uma vida melhor, hábitos de vida mais saudáveis, ele não estaria aqui. Se alguém tivesse visto essa pressão, esse pré-diabetes, se ele tivesse já controlando essa questão de obesidade, esse colesterol, ele não estaria aqui nesse momento correndo o risco de ficar com uma insuficiência cardíaca, né? Correndo o risco de até morrer. Então, eu pensei, o que dá para eu fazer de uma forma preventiva e eficaz que possa mudar isso? E aí eu pensei na nutrologia. Foi até, inclusive, um chefe meu da UTI, que Dr. Alex Macedo, inclusive, que ele é até o diretor lá da Santa Casa, ele chegou um dia pra mim e falou assim, olha, por que você não faz nutrologia? Porque, é sua cara. Você se cuida, você treina, você se alimenta bem, você sabe o que tem que ser feito, por que você não faz? E aí eu fiz. Aí eu fui, eu falei, tá bom, eu vou experimentar, vou me especializar. E aí meu marido falava assim, o que você vai perder? Você não vai perder nada. Você testa, se você não gostar, você para. Você não vai perder nada, pra quê? Não vai ganhar. Né? E aí eu fui indo e, né, no começo assim você fica meio perdido, você fala, nossa, mas será que é isso mesmo? E de repente as coisas começaram a fazer sentido pra mim. Eu não tinha planos de ter um consultório, só que as coisas foram acontecendo, né? Meu marido já estava com planos de fazer o consultório e ele foi deixando uma sala disponível para mim estudar. Falou, você vai ficar aqui estudando. Já foi encaminhando as coisas. E aí fui terminando e fazendo cada vez mais curso e gostando. E fiz um teste terapêutico com ele, inclusive com meu esposo, porque ele tinha uma vida totalmente desregrada. Você colocou ele na linha? O oposto. Falei, você vai ser meu paciente teste. E aí coloquei ele pra arregaçar as mangas e correr atrás, né, da saúde dele. E quando eu vi, eu já tinha comprado uma balança de bioimpedância, que é um aparelho que a gente tem para ver a composição corporal. Então, eu já estava investindo ali na clínica e, de repente, quando eu vi, eu falei, eu vou fazer isso. É isso, me encontrei. Me encontrei. E o intensivista, ele é um generalista. Sim. E aí, hoje você tem uma outra especialidade, a nutrologia, que também te contribui muito nesse tratamento. Muito. Quer dizer, na verdade, um acaba contribuindo com o outro nas duas pontas da sua atuação. Muito mesmo. Por quê? Eu digo que hoje o nutrólogo, ele é aquele clínico geral do passado. Sabe aquele médico que andava com a maletinha e resolvia tudo da família? Digamos que o nutrólogo, ele é um clínico. Ele precisa saber fatores de risco, controlar fatores de risco, diminuir o risco para que o paciente, no final das contas, diminua a mortalidade. Esse é o objetivo final, final, né? Contribuindo, eu conseguindo controlar
primeiro, a alimentação do meu paciente, conseguindo mudar os hábitos de vida dele, melhorar o seu sono, incentivar ele a ter boas relações interpessoais, controlar vícios, né? Bebida alcoólica, tabagismo, colocar ele para movimentar o corpo. Se eu conseguir fazer isso com o meu paciente, ele vai me entregar longevidade, ele vai me entregar menos risco de mortalidade. E é esse o desfecho final que a gente quer. Qualidade de vida, longevidade e redução de mortalidade. Então, a nutrologia, ela contribui sim na terapia intensiva. Inclusive, existe a nutrologia hospitalar, né? Quando o paciente está crítico, você precisa nutrir ele para você diminuir o desfecho dele, né? Então... É uma dúvida nossa, né? Essa questão da dieta, tem a dieta que é industrializada para quem está se alimentando por sonda, por exemplo, numa UTI, né? E quem está fora também, tem uma gastro, né? Na minha vivência como físio, eu vejo isso nas minhas crianças que usam gastro. E aí uma pergunta, tem a questão da dieta industrializada e tem a dieta que pode ser feita em casa? Sim. E quando escolher, assim, né? Qual que é melhor? A gente ficou falando sobre isso mais cedo hoje. E até dentro de um hospital é possível optar pela não industrializada ou não é comum fazer isso? Não, no hospital tem que ser a dieta interal ou a parenteral. Sim. Certo? Que é essa industrializada. Isso. A gente tem que entender hoje que na dieta interal ou a parenteral, qual que é a diferença? A dieta interal é aquela que você faz ou por via sonda nasointeral, né? Ou seja, quando o paciente ele está incapacitado de deglutição, né? Ele teve um AVC, então a musculatura de deglutição dele está comprometida, ou ele tem um nível de consciência alterado, ele não vai conseguir se alimentar, ou quando ele não consegue atingir a meta de caloria, ele precisa de um suporte nutricional. Então, a gente consegue fazer isso através de uma sonda, ou se o paciente tem uma previsão de que vai ficar muito tempo com aquela sonda, a gente já meio que programa uma gastrostomia ou uma jejunostomia, que é uma comunicação direta já no estômago ou no jejum, certo? É aquela que fica na barriga. Exato, exatamente. Tipo um botãozinho, né? Exatamente, tá? Então, se ele não vai conseguir atingir a meta calórica para aquela situação crítica dele, você precisa estabelecer isso. Como que a gente faz isso? A gente faz isso com a equipe multidisciplinar, então tem um médico nutrólogo no hospital, né? A gente tem uma equipe que trabalha lá na UTI, que trabalha em toda a enfermaria, e a gente tem um nutricionista também. Então, precisa-se fazer uma avaliação nutricional quando o paciente já chega no hospital, né? Você vê se esse paciente já era um paciente caquético, se ele é idoso, se ele estava se nutrindo em casa, quanto tempo que ele está sem nutrição, como que tá o perfil nutricional dele, como que tá a musculatura, você já avalia o risco quando ele entra. É importante, então, ver o que está acontecendo antes. Sim, com certeza. E o nutricionista, ele ajuda a gente nisso, porque ele já faz essa avaliação nutricional, às vezes mede uma circunferência. É um trabalho em conjunto, Em conjunto. Sabe o que eu acho que muitas pessoas têm uma dificuldade de entender a atuação do nutrólogo e do nutricionista. Sim. Explica isso pra gente, que eu acho que muita gente vai ter essa dúvida. Sim. Então, tanto na parte hospitalar quanto na parte de consultório, o que é o nutrólogo? É o médico que determina, que diagnostica se você tem uma deficiência nutricional, um risco nutricional, se você tem doenças relacionadas à sua alimentação, né? Então, ele faz o diagnóstico e o tratamento dessas condições, tá? O nutricionista, ele é o especialista em montar um planejamento alimentar, em também avaliar os riscos nutricionais, avaliar também micronutrientes, avaliar a distribuição dos macronutrientes, o que vai ser melhor para esse paciente. Será que é melhor ele ter uma dieta com mais carboidrato ou com mais gordura? Ele avalia tudo isso, avalia também fatores de risco. Então, o médico ele serve para diagnóstico e tratamento de doenças, o nutricionista para ajudar nessa questão de alinhar o plano alimentar. É um trabalho em conjunto, então, né? Então, se de repente a pessoa precisa de uma dieta para uma gastro, para uma sonda, em conjunto vocês conseguem fazer a construção disso. Sim. E a pessoa pode até fazer essa dieta em casa, por exemplo. Sim, exatamente.
E quando a gente escolhe, né, hoje em dia no mercado temos vários tipos de dieta. Existe uma dieta que ela serve, por exemplo, para melhorar a cicatrização do paciente. Então, às vezes é um paciente que está com escara, você tem uma dieta específica para ele fechar. Para ajudar nisso. Na cicatrização, né? Que legal. Tem, é o que a gente chama de imunoterapia, né? Tem umas dietas que melhoram a questão da imunidade do paciente, né? Então, na própria dieta, tem vários micronutrientes que entram ali para cada condição. O paciente cirúrgico tem uma dieta para aquilo. O paciente que está com escara tem uma dieta para aquilo. O paciente diabético tem uma dieta para aquilo. Então, você vai avaliando. Entendi. E é possível... uma pergunta bem do leigo, assim. Porque normalmente essas dietas são aplicadas via sonda. Sim. É possível uma pessoa que necessite, por exemplo, desse choque para atingir esse objetivo de uma cicatrização, ela consumir essa dieta industrializada por um outro meio, já que ela não está necessitando da sonda? Porque Sim. aquilo, de alguma forma, vai contribuir no processo de recuperação dela? Sim. A gente tem muitos pacientes na UTI que a dieta é exclusivamente via oral. Então, vem a dietinha, né, a comida mesmo específica para ele. E o que a gente consegue fazer muito lá é a suplementação. Então, existem aqueles potinhos de suplemento que às vezes você consegue também fazer imunoterapia com isso. Eles não gostam muito porque o gosto é ruim. Imagino. Mas tem. O benefício é bom. Mas tem. Porque isso é um fato bastante importante e interessante Sim, de abordagem, sim. né? Porque se tem esse potencial de colaborar com a sua recuperação, Sim. é importante você ter acesso, Sim. né? Independentemente de não estar podendo, Sim. de você, felizmente, poder comer Isso, normal, né? Sem a exatamente. necessidade da sonda. Eu acho que isso é Então, a gente consegue sim oferecer na forma de suplemento. Então, a gente coloca a dieta e coloca o suplemento também. Às vezes, quando o médico não identifica se aquele paciente precisa do suplemento ou não, o próprio nutricionista já consegue. Já dá um alerta pra alerta. gente, a gente prescreve. Isso é bem legal, que porque bacana. realmente, né, você vai articulando as várias áreas para chegar naquele objetivo. E aí, vocês acabam dialogando também com o paciente para mostrar, olha, você está precisando consumir isso porque Sim. nos ajuda a atingir tal objetivo. Exatamente. Talvez seja uma forma de convencimento, Sim. ó, essa comida amarga, mas vale a pena lá na frente. Vamos se esforçar para tomar. Às vezes a gente consegue até fazer dentro do hospital uma suplementação que é feito na própria cozinha. Então eles fazem tipo um shake lá proteico e aí a gente oferece às vezes para o paciente também. Tenta pôr um saborzinho melhor. Exato. Para convencer a Exatamente. criança. Porque comida de hospital, gente, vamos combinar, Não né? fácil. Não. Muito legal isso. Acho que é um olhar, né, que se abre, né? E que você, de alguma forma, tem-se até um preconceito, né, a respeito, né, do que é industrializado. Sim. E porque, invariavelmente, no outro segmento da alimentação, que é multiprocessado, Sim. não tem boa fama. Sim. Existe uma frase que a gente sempre fala, assim, na nutrologia, que é: o ideal é que você desembrulhe menos e descasque mais. Essa frase, assim, se você for colocar ela na prática, ela é o que direciona, assim, né? Então, Vai ao encontro de uma questão que eu tinha lembrado, assim, né? Tem a Rita Lobo, que é uma cozinheira, Sim. né? Programas famosos. E ela fala muito disso, da importância de comida de verdade. Sim. Né? E ela também coloca a questão de você, ao comer comida de verdade, também não ficar tão preocupado com a tabela, de quanta caloria vai ter, de quanto percentual, ficar se pegando nisso. Que se você comer naturalmente, de forma equilibrada, você vai atingir o objetivo. É por aí. É por aí. A gente tem que entender, quando a gente pensa em alimentação, tem 4 fatores que a gente tem que levar em consideração. Para mim, a principal delas, qualidade da alimentação, né? Fazer boas escolhas alimentares. Como é difícil, gente. A qualidade O meu da cardiologista, alimentação. ele fala, brincando assim, se alface fosse bom, vendia no barzinho. Não é fácil, mas a gente precisa criar estratégias para deixar ele bom. Exato, Mas é não é só hábito. uma brincadeira. Eu hábito. falo por mim. É. Eu não comia nunca, eu sempre dava a minha salada pra alguém. E aí agora eu
falei, não, eu vou Não, comer eu não todos vejo- os dias. Eu eu falei, não ve- vou procurar mais opções. E fui experimentando coisas. Ah, Sim. isso aqui eu gosto. Isso aqui não é um sofrimento. Né? E agora tá sendo Sim, bom. Eu sim. sinto falta no dia que eu não como. Tá É vendo? que ele brinca no sentido assim, né? Você precisa comer. É que se fosse aquela coisa, tipo uma batata frita, ia ter uma porção no bar. Ó, me vê uma porção de alface. Né? Nesse sentido que ele brinca, é isso, né? Uma Então, figura. primeiro, qualidade alimentar. Segundo, quantidade, né? Sim, é importante que a quantidade seja definida, porque cada um vai precisar de uma quantidade específica. Distribuição de macronutrientes, ou seja, você é um paciente que talvez você responda melhor com uma dieta com mais carboidrato. Você não, você já pode responder um pouquinho melhor com gordura boa. E outra coisa que a gente tem que levar em consideração é a fase da vida que o paciente está. Esse paciente está precisando de algo mais específico? Esse paciente está precisando mais de um déficit calórico ou de um superávit calórico? Quem que é o paciente que está diante de mim? Ele é um olhar atleta? mais específico, né, Aline? Ele é um atleta? Ou ele é alguém que está precisando emagrecer? Ou ele é alguém que está precisando melhorar um pouco a massa muscular? Então, tudo a gente tem que prezar por esses 4 critérios, né? Então, quando a gente fala de hábitos de vida, ao meu ver, a alimentação é o pilar principal. Então, vamos fazer agora a sua pergunta importantíssima de $1 milhão, a pergunta dele. O que eu faço para controlar a vontade de comer aquele docinho? Aquele doce. Eu vi Qual uma é o questão dessa no seu segredo? Instagram. Existe alguma coisa que ajude? Existe. Primeiro, um bom café da manhã já vai ajudar. Por quê? Né? O que acontece? Quando você se alimenta bem, tem uma boa ingesta de proteína e fibra, principalmente no café da manhã, você vai ter mais saciedade ao longo do dia, tá? Geralmente, a busca por doce, né, é quando o organismo ele tá precisando de uma energia rápida, tá? Ele entende que... Gente, meu corpo tá entendendo isso toda hora. Tem que parar de entender isso. Ele precisa de uma energia rápida e ele sabe que os alimentos doces, né, são ricos em glicose, então ele procura por uma fonte rápida de energia, então acaba que o cérebro manda esse sinal de um doce. Então, ter uma boa ingesta no café da manhã, uma boa ingesta no almoço, um bom lanche, distribuir bem esses lanches e ter um bom aporte de proteína em todas as refeições, vai fazer com que esse impulso, essa vontade fique menor. Por que a proteína é importante, Aline? Primeiro, a proteína, ela é o macronutriente que vai dar mais saciedade pra gente. Ou seja, o nosso corpo, ele gasta mais energia para metabolizar a proteína. Mas pode ser qualquer proteína? A gente sempre escolhe proteínas de alto valor biológico, tá? O que é isso? Quando a gente fala de uma proteína, a estrutura dela, ela é feita de aminoácidos, né? E quanto mais aminoácidos a gente tem numa proteína, maior valor biológico ela tem para nós. Melhor vai ser pro nosso corpo. Sim. E a proteína, o que ela é? Ela é o macronutriente de síntese. Então, as nossas células, o nosso cabelo, a nossa pele, o próprio sistema imunológico, os nossos tecidos, ele é feito de proteína, tá? Inclusive até os próprios hormônios que a gente produz é de proteína. Então, ela tem uma função de estrutura. E ela é o tijolinho para massa muscular, tá? Então, o que acontece? A gente precisa, quando a gente fala de composição corporal, não basta a gente ter um peso adequado. A gente tem que ter uma composição corporal adequada. O que é? Mais músculo e menos gordura, tá? Porque a gente tem que entender que esses 2 órgãos são órgãos endócrinos. Eles não estão ali só para a gente movimentar ou para a gente armazenar energia. Eles estão ali produzindo hormônios, né? Então, o músculo está o tempo todo produzindo miocinas e o tecido adiposo o tempo todo produzindo adipocinas, né? Então, são sinalizadores hormonais. Então, eles estão o tempo inteiro produzindo essas substâncias e essas substâncias, elas regulam o nosso metabolismo. Então, a proteína, ela serve tanto para essa síntese muscular,
a função estrutural de todas as estruturas do nosso corpo, né? Por isso que ela é importante estar em todas as refeições, tá? Para que a gente tenha substrato para síntese, tá? E outra coisa, além dela garantir, como a gente vai gastar mais energia para metabolizar a proteína, a gente está gastando calorias só de metabolizar ela. Ah, só do meu corpo... Tá trabalhando e tá consumindo. Quando você ingere proteína, o teu corpo tem mais trabalho. Então, e é ele importante gasta- que o meu corpo trabalhe mais. Sim, porque você tá acelerando o teu metabolismo, tá? Isso é o que a gente chama de termogênese alimentar. Então, a proteína ela dá mais trabalho pro corpo, certo? Ela tem a questão da saciedade, Então né? você vai Isso é ter verdade. menos fome, vamos dizer assim. menos porque fome vai- e menos impulso para querer pra comer o comer. doce. O docinho. Tá? Tenho que colocar mais E além proteína. disso, ela vai ser extremamente fundamental para que você tenha mais músculo. E quanto mais músculo você tem, E tem diferença nesse aspecto, o consumo de proteína animal, vegetal? Tem alguma... tem. Alguns estudos... Alguma melhor ou pior? Ou... Alguns estudos falam que se você atingir, por exemplo, você é um paciente que precisa de 2 gramas por quilo. Digamos que você tem 70 quilos. Você vai precisar de 2 gramas por quilo. Você vai precisar, ao longo do dia, 140 gramas de proteína, né? Alguns estudos falam que, independente se for de fonte vegetal ou animal, se você atingir a 140 gramas, não vai fazer diferença nenhuma. Mas na prática a gente não vê isso. A gente vê que as proteínas de fonte animal, elas são melhores, né? Por exemplo, o whey protein, que é a proteína do soro do leite, a proteína do frango, da carne, do ovo, elas conseguem ser superiores, sim. Entendi. Bem... E os carboidratos? São os vilões? Não são os vilões. Fala, vamos fazer dieta. Faz o quê? Tira o carboidrato. A gente vê até aqui com as E famílias. tem essas... Vou colocar o termo bem entre aspas, essas que eu vejo como umas maluquices de uma dieta, só vou consumir carboidrato, eu só vou consumir proteína. Isso Sim. Sim. Pode até ser que de funcione. um dado momento. Se você for fazer uma dieta, se alguém te prescrever uma dieta cetogênica ou uma dieta low carb, né? Principalmente a cetogênica. A cetogênica é aquela dieta onde você ingere até no máximo 50 gramas de carboidrato por dia. Eu tenho muitos pacientes que indicam para as crianças. Assim, a cetogênica, ela tem evidência em pacientes com epilepsia, por exemplo. Sim, Né? sim. Porque você vai acabar usando outros substratos como fonte de energia, não vai ser a glicose, né? Mas tirando esse caso, a dieta cetogênica, ela pode até ser feita, mas ela precisa ter um tempo para começar e um tempo para acabar, Pra cama. tá? Não é algo que fique... A ideia principal, assim, é de você fazer uma dieta o mais balanceado possível, né? Você pode até reduzir um pouco o carboidrato em alguns períodos. Às vezes, quando você quer ter um resultado um pouco mais satisfatório no paciente com obesidade, você pode fazer um teste de 1 mês com uma dieta um pouco menos, com menos carboidrato, mas jamais tirar. Então, tudo vai depender do teu paciente, qual o objetivo dessa dieta, por quanto tempo ele tem condições ou ele é indicado a ele fazer essa dieta. Sim. E se ele vai conseguir suportar... E aí eu preciso também avaliar depois como que ele ficou. Será que o intestino dele funcionou bem? Será que ele teve energia? Será que ele teve algum sintoma? Será que ele ficou bem com aquele tipo de dieta? Porque se não funcionar para ele, você não pode manter, né? Mas tem paciente, sim, que responde bem à dieta low carb, né? Lembrando que a low carb, ela é diferente da no carb, né? Então... Tem pouco, mas tem, Sim, a outra é nada. sim. Outra é nada. O ideal é que esses macronutrientes eles sejam bem distribuídos, carboidrato, proteína e gordura. Cada paciente vai ter uma distribuição que você vai definir para ele. Não tem receita pré-fabricada. Não tem, né? não um tem. trabalho bem individualizado. Bem individualizado. Que você leva em consideração várias características, né, da pessoa, Sim. do dia a dia. Do nível de atividade que ela faz, o que ela faz. Eu preciso avaliar se ela vai conseguir ficar bem, né? Se o intestino dela vai funcionar, né? Não Por isso que é adianta... importante ter um profissional por trás, Com não só certeza. fazer uma dieta pensando assim, eu vou fazer essa aqui porque eu acho que essa aqui vai ser mais fácil. Não é isso, e tem né? muito a questão de
deu certo pro A, então se o meu amigo fez e foi legal, para mim não necessariamente. Não. Talvez não vai dar certo porque pra você É uma outra essa não seria mais característica, indicada. outras questões. É bem individual mesmo, né? Por isso que, às vezes, o que você precisa fazer? Às vezes, você precisa fazer teste terapêutico, né? Você vai ficar 1 mês, você monta um plano alimentar para o paciente durante 1 mês. Você tenta uma estratégia para ele, vê como ele responde. Respondeu super bem. Guarda essa estratégia no bolso e vamos tentar uma outra estratégia. Vamos ver se essa ainda vai ser melhor do que aquela. Então, adequando no caminhar até chegar. Sim, porque... Ou numa outra que seja melhor, ou volta naquela original que deu certo. Exatamente. Você tem que testar, e aí no final das contas você vê, essa daqui foi melhor. Então, essa aqui você vai levar pra vida. Uma seguidora nossa mandou uma pergunta, falando sobre essa questão até do metabolismo, e ela queria saber se influencia, se ela deve comer de 3 em 3 horas, ou se ela deve ter só quando ela sentir fome. Não, o ideal, né, isso é bem individual, tá? Tem paciente que, inclusive, responde bem à questão do jejum intermitente. Então, é bem individual mesmo, tá? Quando eu monto eu faço plano alimentar também. Quando eu monto o plano alimentar e o paciente chega para mim, eu vejo como que ele se alimenta. Então, por exemplo, olha, eu como 3 refeições ao dia e eu fico bem, né? E aí eu vou tentar manter aquela rotina dele. Eu não vou fazer uma mudança brusca. A partir de hoje você não vai tomar café da manhã. Não é assim. Porque é difícil quando é uma mudança muito... Não é assim. A gente tem que entender que a mudança, ela é algo extremamente gradativo, né? Pra gente chegar onde a gente chega, leva-se um bom período de adaptação, né? E querendo ou não, as estratégias, elas precisam também ser mudadas conforme o objetivo. Porque senão a gente vai se sabotando no meio do caminho, vai se sabotando, né? Até o paciente, ele saber como que ele tem que comer. Quando ele aprende, aí ele vai sozinho. Ele vai sozinho e você consegue ver isso na vida, por exemplo. Eu tenho um paciente que chega pra mim e o paciente... Eu peguei até uma paciente semana passada assim, ela... Olha, eu me alimento muito bem. Aí eu... vamos ver. Que você chama de bem. E realmente, ela comia muito bem. E aí eu pedi a bateria de exames de sangue pra ela. Ela carimbou. Não tinha nenhuma deficiência nutricional. Olha. Sensacional. Então, eu falei, linda, não vai suplementar nada. A alimentação que você leva tá refletindo nos teus exames e na tua vida. O corpo já muito bom, estruturalmente muito bom, a distribuição de músculo e gordura muito boa e laboratorialmente ela muito bem. Olha, quero ser assim um dia. Então, você vê que para ela, não vou mudar do jeito que tá, né? Mas o ideal é você entender o comportamento alimentar daquela pessoa, a rotina dela, para você tentar alinhar. Não existe uma regra de 3 em 3 horas. E até a pessoa entender que é um processo também, né? Que eu que tô tentando fazer a dieta, vou ter que me acostumar a vivenciar coisas novas, experimentar coisas novas. Sim. Talvez em momentos e estratégias diferentes, né? Exato. E que é um processo. Talvez a gente vai se sabotar no meio do caminho e tudo bem. O importante é não parar e ir tentando fazer essa transformação. Tem uma frase que você colocou na sua rede, no seu Instagram, que é assim, a dieta boa é aquela que a pessoa consegue fazer. É isso. Né? Ela tem que ser viável. Não adianta você criar um mundo de ilusão e colocar o paciente que nunca comeu sementes e botar lá chia, semente de abóbora. Não, calma. É óbvio que a gente precisa melhorar a qualidade, mas vamos devagar. Vamos aos poucos. Não às vezes tem paciente que teve uma vida inteira, ela traz uma vida inteira de erros, de tentativas e de levanta e cai, e ela quer em 1 mês mudar. Não é assim. Né? Vamos aos poucos, mudar aos poucos. E aí, quando eles aprendem, né? Eu sempre tento fazer isso para o meu paciente. Ele tem que ter autonomia.
Eu não quero que ele fique refém a mim. Eu não quero guardar conhecimento para mim. Então, às vezes, quando eu monto um plano alimentar, eu coloco inúmeras opções de café da manhã. Por exemplo, você não vai comer só arroz todo dia. Você vai comer arroz um dia, você vai substituir esse arroz por uma batata no outro dia, você só vai equilibrar a questão da quantidade, ou você vai comer uma mandioca no outro dia. Então, cada grupo alimentar, eu deixo um leque de opções para que ele vá variando. Ontem eu fiz um estrago, eu comi arroz, batata e mandioca. Você colocou tudo, né? Tinha muitos vilões no seu. Não todos ao mesmo tempo, mas foi um balaio ali que eu fiz. No almoço comer arroz, à noite sair, foi uma batatinha frita, uma mandioquinha frita, um franguinho, pizza. Ontem foi o dia do pé na jaca. De vez em quando tem que ter o também, dia do né? luxo. O Meu dia marido do fala que é o luxo. dia do luxo. Tem gente que chama de do lixo, né? É, melhor ser do luxo. Do luxo, isso aí. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do Papo On Podcast. Acho que está sendo uma conversa bem legal, descontraída, tocando num assunto importante que às vezes muitos de nós acabam não dando tanto valor, que é a questão da importância de uma alimentação equilibrada e saudável. Daqui a pouco a gente volta. Se você se conecta a bons papos, Se inscreva no canal. se você curte boas histórias, Se inscreva no canal. e se você ama tudo isso, o que tá esperando? Se inscreve agora no Papo On. Estamos voltando, segundo bloco do Papo On Podcast, doutora Aline Gambeiro conversando com a gente. E aí, durante esse intervalo, a gente trocando umas figurinhas aqui, me ocorreu uma questão da conexão da alimentação com a questão da saúde mental. Como é que funciona isso? Quais as conexões que estão estabelecidas, né, de alguma forma com o apetite exagerado, né, compulsivo, e a perda da vontade de comer? É uma conexão total aí com a questão da saúde mental e emocional. Sim, com certeza. Existe sim, né? A gente tem 2 tipos de apetite, né? A gente tem um apetite chamado homeostático, que é o apetite necessário para a gente ter aquela energia para viver, né? O apetite, a busca que a gente tem pelos nutrientes, para que a gente tenha energia. Esse é o apetite homeostático. E a gente, com o passar dos anos, né, eu falo isso desde os tempos primitivos, a gente aprendeu a ter também o apetite que a gente chama apetite hedônico, que é a gente associar a alimentação com o prazer, né? Então, muitas vezes a gente não come por necessidade, a gente come porque quer uma sensação de prazer naquele momento. E isso a gente chama de apetite hedônico. Então, com a nossa evolução humana, a gente aprendeu a ter isso, né? Antigamente, os homens da caverna, né, como não tinha muita disponibilidade de alimentos, o único apetite que ele tinha era o apetite por necessidade de energia. Ele ficava muitos dias sem se alimentar até conseguir uma nova caça. E aí, então, o único apetite que a gente tinha era o apetite homeostático. E com essa disponibilidade energética, essa facilidade que a gente tem hoje, a gente começou a adquirir esse apetite hedônico. E aí, hoje, o que a gente vê muito é as pessoas buscarem realmente o prazer com a alimentação, né? Inclusive, o nosso cérebro, ele faz isso, né? Quando a gente está passando por um momento de tristeza ou de estresse, a gente tem um hábito, né? De falar, olha, hoje o dia foi bem difícil, eu acho que eu preciso de um jantar melhor, eu acho que eu vou precisar de um doce, ou então eu tô muito estressado, eu tô muito carente, eu preciso de um alívio. Aquele brigadeiro de panela. Então, isso já é uma... Ideia errada aí. O brigadeiro de panela é clássico, né? Não é? É clássico. Me ajuda a te ajudar, não pode ser desse Me jeito. ajuda a te ajudar, exatamente. Então, o nosso cérebro, ele faz isso, né? Numa forma de aliviar o sofrimento, ele busca memórias afetivas, e muitas vezes nessas memórias afetivas vem um alimento que geralmente são alimentos palatáveis e alimentos que remetem a um alívio.
Então, geralmente é uma coisinha doce, ou bolinho de chuva que a avó fazia. Ai, gente, bolinho de chuva, adoro. Então o nosso cérebro, ele busca, né, memórias afetivas e desperta nisso gatilhos e faz com que a gente busque isso. E aí é um desafio, o desafio maior nosso é poder controlar isso, né? E também tem os quadros de tristeza e depressão que levam à perda do apetite, né? Sim, existe muito isso, né? Tem pacientes que eles perdem muito peso, né? Perdem muita massa muscular por conta da queda do apetite, né? Quando o paciente ele perde o prazer de viver, um dos prazeres da vida também é o prazer de se alimentar. Então, enquanto uns passam a comer demais, quando ficam deprimidos, né? Tem muita gente que engorda muito porque busca o alimento ali para alívio. É uma fuga, né? Uma fuga. Uma fuga. E já tem outros pacientes que perdem a questão do apetite mesmo, né? E a gente precisa ter um tratamento multidisciplinar nessa frente. Precisa, sim, de terapia, precisa de uma avaliação do psiquiatra. Existem hoje medicamentos que a gente pode utilizar que ajudam nisso. Existem antidepressivos que, ao mesmo tempo que ele tem uns que atuam para reduzir a questão do apetite, que ajuda até na questão do controle do peso, enquanto tem outros antidepressivos que, se o paciente tem essa queixa de perda de apetite, eles podem auxiliar, né? Como, por exemplo, paroxetina, mirtazapina, são opções que a gente pode... Porque, na verdade, a pessoa não tem nem fome, né? Não tem fome. Não tem fome. De alguma forma, o organismo se regula para não dar a sensação da fome. Sim. Não é que a pessoa, tô com fome e não quero comer porque vou fazer uma greve de fome. Não, ela simplesmente não tem vontade. O que a gente tem que entender é que a gente tem um centro de fome e saciedade que fica no nosso hipotálamo, né? E nesse centro da fome e da saciedade, existem inúmeros neurotransmissores que estão atuando ali, né? Dopamina, serotonina, né? GABA. Então, são inúmeros neurotransmissores ali atuando. Tanto que quando a gente vai falar de tratamento medicamentoso para a obesidade, existe um arsenal amplo de medicamentos, né? E muitos deles têm atuação justamente nesses neurotransmissores. E tem medicações que são indicadas para perder peso, mas como essas canetas agora que a gente escuta. Sim. É bacana isso ou não? Sim. Eu tenho um sobrinho que está usando e ele tem conseguido perder peso, né? Sim. A luta contra a balança tem sido positiva. Sim, o tratamento da obesidade, ele vem se revolucionando, né? Hoje a gente tem 10 medicamentos que estão em estudo. E são medicamentos extremamente promissores, com resultados que se equivalem à cirurgia bariátrica, por exemplo, né? As canetas, que a gente chama de, entre aspas, canetas emagrecedoras, né? Hoje em dia a gente tem a semaglutida, que é o Ozempic, atualmente a gente tem o Wegovy, né? A gente tem também a liraglutida, que é o Saxenda, e a gente tem também uma nova medicação que ainda não está disponível no Brasil, que é a tirzepatida, que é o Mounjaro. Então, o que são essas canetas, né? Elas são medicamentos que são análogos a hormônios que nós produzimos no nosso intestino. Então, o que acontece? Quando a gente se alimenta, a gente libera um hormônio chamado GLP-1. Esse hormônio ele é liberado no nosso intestino. E hoje a gente sabe que vários órgãos do nosso corpo possuem receptores para esse hormônio. Inclusive, ele tem receptor no nosso sistema nervoso central. Então, a indústria farmacêutica ela criou uma medicação que é igual a esse hormônio, só que com tempo de duração maior. Então, esse efeito hormonal que a gente produz, que dura minutos, com a medicação a gente tem uma duração aí muito mais prolongada, tá? E além de atuar no próprio intestino, né, diminuindo ali o tempo de esvaziamento da comida, a comida demora mais tempo para ser metabolizada, essa medicação também é capaz de atuar no nosso centro
do apetite e controlar um pouquinho aquele apetite que eu falei para vocês, que é o apetite hedônico, aquele apetite que a gente tem em busca do prazer. Então, a medicação também atua nesse tipo de apetite. Aquela hora que fica, né? Eu queria comer uma coisinha, mas eu ainda não sei o que é. Uma coisinha gostosa, diferente. Na verdade, não é assim. uma fome, é só Então, uma distração. O que eu acho das medicações? Elas não são válvulas de escape, elas não são atalhos. Em muitos casos, se o paciente tiver indicação e ele for bem conduzido em relação ao tratamento, aos efeitos colaterais, se ele tiver um médico acompanhando, o resultado ele vai ser eficaz. Ele vai ser bom. Cria uma certa dependência ou a pessoa vai usar durante um tempo e depois vida autônoma? Vida autônoma. É isso que a gente tem que colocar. A responsabilidade tá na mão do paciente. O que eu sempre falo? O medicamento, ele vai te ajudar a controlar um pouco a fome, tá? Se um paciente, ele faz uma reeducação alimentar sem o remédio e o outro faz uma reeducação alimentar com o remédio, os dois, se eles conseguirem chegar no objetivo, os dois vão emagrecer do mesmo jeito. O que o remédio faz? Ele vai te ajudar a passar por esse processo de adaptação, porque ele vai atuar nessa questão da fome e da saciedade. Então, ele é um auxílio para o paciente, mas ele não é a solução dos De problemas. qualquer forma, a pessoa tem que fazer a reeducação alimentar. Tem que fazer. Se não fizer, Senão, não vai adiantar. Não muda nada. Não vai ser adianta. uma mudança de curto prazo e depois Sim, volta tudo como era antes. E pode ser até pior, inclusive, tá, Reginaldo? Porque o paciente, quando ele emagrece, ele tem que saber emagrecer bem. Se ele perder músculo nesse processo e não perder gordura, se ele perder músculo, vai ser pior ainda. Porque aí ele entra naquela situação de efeito sanfona, tá? E ele volta muito pior. Porque quando ele volta, ele adquire toda a gordura e, além disso, ele não tem músculo. Então, Gente, já passei por esse efeito sanfona várias vezes. E é optar ou não pela medicação, né? Como é que funciona? Porque você, em tese, vai tentar o emagrecimento na base da garra. Da garra, sim. De uma reeducação alimentar. Sim. Em que momento você fala assim, não, só isso não vai ser suficiente, eu preciso de um auxílio medicamentoso para conseguir atingir objetivos e, de repente, até fazer com que a pessoa tenha aquela sensação de conquista e acredite no processo. Sim, a medicação, para mim, ela é bem importante na fase inicial. Porque eu pego um paciente que ele está desmotivado, ele já teve várias tentativas frustrantes, né? Ele, às vezes, muitas vezes, ele está desencorajado, ele está sem confiança. Então, eu sei que a medicação, ela vai ter uma atuação naquela doença, porque a obesidade a gente tem que encarar como uma doença, né? O que acontece? Quando eu determino se o paciente ele tem indicação da medicação, eu levo em consideração o grau de obesidade que ele tem. Se esse paciente ele tem só obesidade ou se ele tem outras comorbidades associadas à obesidade. Por exemplo, se ele é um paciente que está pré-diabético ou se ele tem uma gordura no fígado, a medicação ela não vai atuar só na questão da obesidade. Ela também vai atuar para controlar essas outras doenças que estão caminhando junto. Então, eu consigo, que nem eu falo, eu consigo matar vários coelhos com cajados, com uma pancada só, tá? Que os ambientalistas nos perdoem, né? O defensor da causa animal, é só uma figura de linguagem. É só um exemplo. Um exemplo. Para o paciente entender. Então, são drogas extremamente estudadas, não precisa se ter preconceito, não é... Assim, a maioria dos pacientes vem com preconceito porque elas acham que estão conseguindo porque o remédio está ali, e não é, tá? Ele vai auxiliar, todos eles têm um estudo muito longo pela frente. Toda vez que uma medicação ela é lançada, são vários estudos, são anos de estudos e várias fases de estudos para que aquela medicação seja lançada no mercado de uma forma segura, tá? Então, tem vários medicamentos que têm anos, né, no nosso meio. Por exemplo, atualmente no Brasil a gente tem a sibutramina, que em alguns casos a gente ainda utiliza. Então, eu levo em consideração isso, né? O grau de obesidade, se o paciente tem comorbidade, e depende muito da forma como o paciente come.
tá? Tem paciente que quando ele come um volume muito aumentado de comida. Já tem um paciente que ele é mais beliscador. Já tem outro que o comer é mais emocional. Então, eu vou avaliar a forma como ele come e baseado nisso, baseado também se ele vai ter algum evento adverso com o medicamento ou se ele vai ter alguma contraindicação. Baseado mais ou menos nisso, eu determino o tipo de medicamento que vai ser melhor para ele, tá? Nem todo mundo vai responder bem às canetas, nem todo mundo vai responder à sibutramina. Eu escolho baseado na forma como ele come, se ele vai ter efeito colateral, se ele vai ter condições de arcar com o custo. Que é alto, né? É alto. Então, tudo isso Então, a gente... É importante, quem está pensando em fazer uma dieta, uma reeducação, mudar o seu hábito alimentar, procure um profissional. Sim. Ele pode ir direto procurar você como nutrólogo? Como que funciona isso? Ou alguém tem que encaminhar? Não, o paciente, a partir do momento que ele identifica a necessidade de ir no nutrólogo, por que que ele quer ir? Eu quero emagrecer. O nutrólogo, ele serve para isso, né? Eu quero emagrecer, ou eu quero ver como está minha composição corporal, ou eu quero melhorar minha forma de alimentar, eu quero ter mais qualidade de vida, eu estou me sentindo indisposta, cansada, será o que que eu tenho? Eu preciso fazer uma avaliação metabólica, então a gente está aqui para isso. Ele pode me procurar de uma forma direta. E ali ele vai fazendo acompanhamento com você e também, se precisar, uma nutricionista, que é o que você falou, que é uma Sim. coisa que vai somar ali, né? Sim. Não é um segmento de amplo conhecimento popular, da O nutrologia. nutrólogo hoje está ficando. Está começando, Tá mas não era uma começando. área Não, tão conhecida. não era. Não Faz era. parte. Tem a nutrologia na rede pública, no SUS, por exemplo? Eu vou ser bem sincera para você, Reginaldo, eu não... Com uma especialidade ou com um apoio nas unidades básicas? Eu não vejo na atenção primária, né? Eu não vejo em postos de saúde ou pro médico do posto de saúde encaminhar. Eu ainda não vejo isso. Eu vejo muito a rede privada tendo, né? Disponibilidade. Tanto médicos nutrólogos que atuam no convênio, né? Ou a maioria deles é particular mesmo. Seria um investimento interessante, porque, na verdade, quando você fala da importância de você trabalhar na prevenção, né, a sua atuação tá nesse aspecto, né, de você, em algum grau, combater e resolver situações já colocadas, mas em muito sentido você trabalha na prevenção justamente para trazer mais qualidade de vida e evitar agravamento de doenças no futuro. Então, Sim, seria uma exatamente. grande sacada, vamos dizer, do sistema de saúde, Sim. investir nesse tipo de atendimento justamente para que a população tivesse um envelhecimento mais saudável Com e certeza. reduzisse as chances de doenças crônicas no longo Com prazo. certeza. Tanto quanto se defende a necessidade e a importância da atividade física, né, seria de uma alimentação Sim, saudável, Com certeza. Essa visão da nutrição, da imunidade, deveria ser vista desde a infância, né? Fica a Com dica, né? certeza. Fica a Para dica, os gestores, né? para aprimorarem, né? uma Porque área seria uma importante. questão fundamental da Sim. gente abordar, né? Hoje a gente sabe, assim, que até a forma como a criança foi gerada, né? Como que foi ela no ventre da mãe, a forma como a mãe se alimentou, isso já influencia o futuro daquela criança. Até a forma de parto, né? A gente sabe que hoje o parto natural, o paciente ele já consegue ali adquirir uma microbiota diferente de um parto cesáreo, né? A forma como ele foi exposto ao ambiente, se ele teve contato com a natureza, com animais domésticos, se ele recebeu uma amamentação materna ou através de fórmula, tudo isso determina se na vida adulta ele vai desenvolver um quadro de obesidade ou diabetes. Hoje os estudos eles comprovam, né, que a microbiota intestinal ela está muito relacionada a doenças crônicas. E por que eu falo isso? Em relação a termos de saúde, atenção à saúde, né? Hoje a gente sabe que a gente gasta trilhões de dólares em não tratar a obesidade, né? Porque quando você, por exemplo, no SUS hoje a gente não tem medicamento disponível para tratar a obesidade.
Essas canetas, elas estão longe de estarem aderidas ao programa do SUS, por exemplo, né? E aí, não tratando a obesidade, a gente também não trata um monte de doenças que caminham junto com a obesidade. E o que você faz isso? Você sobrecarrega o sistema de saúde. Porque aquele paciente que não tratou, que não preveniu... Talvez num paralelo, a obesidade esteja numa proporção para a questão da saúde mental em que muitas pessoas ainda acreditam que é uma mera má vontade de quem está envolvida na questão, né? Isso Sim. ainda é um preconceito. Total. Né? E aí enquadra nisso, né? De não ter acesso a tratamentos, porque fala assim, não, o cara que é preguiçoso, a pessoa que não quer, ela que tem que buscar... sei lá, faz alguma coisa e vai curar sua depressão. Ainda tem muito isso, né? Infelizmente. Então a gente precisa começar a tirar esses véus, né? Para que as pessoas encarem a realidade, que em muitas situações realmente é uma doença. E uma doença crônica. Sim. Que precisa ser tratada como uma questão de saúde pública, né? E com muito respeito, né? Sim. Porque nós estamos realmente diante de uma doença, né? Não é má vontade, não é falta de vergonha na cara. A gente pega muito paciente, eu sou assim porque eu sou mesmo desleixada, ou eu não me cuido, eu sou sem vergonha. Gente, isso não existe. Quando a gente estuda a fisiopatologia da obesidade, a gente sabe que o centro de saciedade do paciente obeso, ele é diferente, tá? Quando você pega um paciente que não é obeso e um paciente que é obeso, aquele paciente que é obeso, ele demora muito mais tempo para que a saciedade dele seja atingida. Então, ele precisa comer uma quantidade muito maior de alimentos para poder ficar saciado e satisfeito, né? Então, a questão da saciedade dele está totalmente desregulada, tá? É um paciente que ele vai gastar menos calorias. Ele tem uma maior tendência a acumular mais gordura. Então, não é porque ele quer, é porque ele tem a doença, né? Isso envolve questões genéticas, óbvio que envolve questões genéticas, envolve questões ambientais e envolve também questões de hábitos de vida. Mas o que sabemos hoje é que na fisiopatologia da obesidade existe essa saciedade que está desregulada. E tem cura, Aline? Não tem cura, mas tem controle. Era nessa linha. E a gente vê pessoas com um sobrepeso, mas que demonstram ter uma boa qualidade de vida e vivem felizes. É possível também conciliar, porque também não adianta entrar numa neurose de que você vai ter uma proporção dentro de um padrão de magreza. Né? Até porque é bem constitucional, cada um tem a sua carga genética, né? O que a gente precisa entender é que hoje temos também a epigenética, né? Apesar da gente ter genes... por exemplo, eu tenho um gene para obesidade, eu tenho uma tendência, porque eu tenho uma carga genética para obesidade. Mas o que eu faço da minha vida e as escolhas que eu faço, eu posso fazer com que esses genes fiquem, entre aspas, adormecidos, né? Então, eu consigo... Hoje, a gente entende que existe a questão da epigenética, que é o que o meio ambiente pode fazer para que esse gene fique adormecido e outros genes que são benéficos, entre aspas, fiquem ativados. Eu preciso entender isso, né? Que o que eu escolho também vai influenciar. Não é só uma questão de genética. As minhas escolhas em relação ao estilo de vida que eu levo vai influenciar também. Você sabe que duas seguidoras mandaram uma mesma pergunta. Que é justamente isso. Qual é a melhor dieta? Que alimento eu devo evitar? Que alimento eu devo incluir para ter uma vida saudável? O que acontece? Não existe uma dieta universal, padrão, que se encaixe a todo mundo, tá? O que a gente precisa pensar? Quando a gente pensa em emagrecimento ou em qualidade de vida, não existe nenhum alimento que seja capaz de te engordar ou te emagrecer. Não existe isso. Eu vou cortar pão porque pão me engorda. Não existe isso, tá? Se você come um pão num contexto em que você vai estar em déficit calórico, ou seja,
você gasta 1.500 calorias, você come 1.200, você vai estar em um déficit calórico de 300 calorias. Você vai emagrecer. Gente, talvez eu vou ter que cortar. É matemático isso. Preciso aprender essa matemática? Então, assim, não existe nenhum alimento que eu vou cortar isso porque isso vai me emagrecer. Não. Quando a gente fala em termos de saúde, quais são as escolhas que a gente precisa fazer? Alimentação equilibrada. Não é ser extremista, de falar, olha, eu nunca vou comer isso ou eu nunca vou comer aquilo. Tá? É óbvio que todos os dias a gente tem a oportunidade de fazer boas escolhas. A regra é aquela: descascar mais, né? E desembrulhar menos. O que a gente precisa evitar? A gente precisa evitar alguns industrializados e ultraprocessados, tá? Então, aquele biscoito recheado, você pode olhar o rótulo dele. É cheio de substâncias que você nem o nome sabe. Tem essa máxima também. Nossa. Quando tem muito nome que você não conhece, evite. Evite, tá? Evite. Hoje eu sempre indico para os meus pacientes um aplicativo chamado Desrotulando. O paciente, ele coloca o código de barra e o aplicativo, ele dá uma nota. Eu falo, olha, se ele der uma nota verde, você leva. Se ele der uma nota vermelha ou amarela, você nem leva. Porque ali ele consegue... Uma boa ideia, né? Deveria ter, como a gente vê nos produtos de energia, Açúcar aquela tabela. adicionado. Não, e aquela tabela, não, de energia que eu digo, Sim. Eletrodomésticos, veículos, De você tem uma consumo, tabela né? de consumo. Sim. Deveria ter também uma tabela Claro. ali de Talvez, alerta, né? fosse um facilitador quando vamos comprar alguma coisa. Porque você deixa eu tem ver se isso aqui é bacana algumas ou não. indicações, se tem sódio em exagero, açúcar em exagero. Sim. Mas talvez se fosse uma coisa mais didática, mais visual, Claro. impactasse mais. Claro. E foi uma conquista Sim. a inclusão desses alertas nas Sim, embalagens. foi. Né? Eu não sei se limita muita gente, porque tem gente que se sente um pouquinho recuada. Não, eu acho que eu fiquei um pouco constrangida com esse açúcar adicionado, eu não vou levar. Mas a maioria das pessoas ainda leva. Mas começa a ter um certo peso, né? Sim. Porque você te chama mais atenção. Sim. E de repente você quer sei lá, um biscoito, uma bolacha. Você pode optar por alguma que tenha um pouco menos, né? E que se você não consegue eliminar de vez, mas que vai ser menos ruim do que a Sim. outra. Então você começa a buscar um equilíbrio, até que você se liberte de vez, né? Sim. Mas de uma forma bem geral, assim, resumindo a pergunta que foi feita, de uma forma bem generalista mesmo, né? As orientações é que a gente coma por dia 3 porções de frutas, tá? 2 porções de vegetais, né? Então, tentar colocar a salada no almoço e no jantar. Proteínas magras, né? Eu sempre indico o peito de frango, ovos, né? Que é o alimento depois do leite materno, é o alimento mais nutritivo que a gente tem. Então, peito de frango, ovos, carnes vermelhas magras, peixes, né? Aqui em Santos e aqui no Guarujá a gente tem um pouco mais de acesso a peixes. Gorduras, boas fontes de gorduras mais poliinsaturadas e monoinsaturadas, né? Que é azeite de oliva, as castanhas, o abacate, né? Grãos integrais, tubérculos como a batata inglesa, a mandioca. Então, colocar esses alimentos mais naturais que a gente consiga cozinhar em casa, né? E evitar as coisas prontas, as coisas, né, que já vêm do supermercado. Óbvio que no supermercado, ninguém vai viver hoje sem ir no supermercado. Mas no supermercado a gente precisa fazer boas escolhas também, né? E evitar ao máximo essas listas gigantescas, porque a maioria dessas coisas, desses alimentos, tem substâncias que só o fato de você não saber o nome, vai por mim, não vai dar bom. Evite, porque a consequência no futuro não vai ser positiva, né? Sim. Então, realmente. E porque eu tive um tempo, eu tive um pequeno comércio, né? E na minha infância, não que a gente não comesse bolachas, por exemplo, Sim. recheadas, mas era uma outra realidade que você abria um pacote daquela de bolacha e dividia para todo mundo. E durante o tempo que eu tinha comércio, me espantava que se a pessoa tinha 2 crianças, 3 crianças, ela comprava um pacote para cada uma. Pra cada. Né?
Eu falo, meu Deus do céu, né? Primeiro tem a questão econômica, né? Sim. Que acaba pesando. E essa coisa de você não partilhar e só se saciar se você comeu o pacote inteiro. Inteiro. E não É. dividiu, né? Então, acho que são mudanças também. Isso e não que aonde eu tinha o comércio eu tivesse naquele momento atendendo um pessoal de um padrão de renda alto. Sim. Eram pessoas de baixa renda, mas que tinham esse hábito também e que eu imagino que se ali, num padrão de baixa renda, tinha esse hábito, imagina a pessoa que tem uma questão econômica mais favorável, aí é que cada um... Que isso tá acessível ali, né? a facilidade, né? Exatamente. De ter... eu achava impressionante aquilo, né? E eu É. ficava assim, caramba, quando eu era pequeno, era uma bolachinha, 2 para cada um, e aí a criança agora tem um pacote inteiro. As coisas mudaram muito, Muito, né? né? Porque antigamente a gente, além de partilhar o pacote com a galera do bairro inteira, né? Tinha então. isso. A gente ainda brincava Brincava. bastante. Então, aquela bolacha que a gente comia... Gastava. Isso é um outro totalmente. ponto, né? Total. Que impacta muito na Sim. questão da obesidade infantil, Com na qualidade de certeza. vida. Só o fato da criança estar exposto à tela, né? A própria questão da tela, daquela luz, já interfere na questão Sim. cerebral. E se tiver a questão da obesidade, existe uma relação com o sono também, de interferir? Totalmente, totalmente. A gente precisa respeitar o que a gente chama de ciclo circadiano, tá? Então, quando a gente acorda, a gente precisa, de uma certa forma, se expor à luz, né? Quando a gente se expõe à luz, isso é super importante. O nosso organismo, ele já entende que ali começa o dia. Então, o metabolismo do dia vai estar ali e tem que funcionar daquela forma. O fato de tomar o café da manhã já é um sinalizador de que é dia. E a gente existe durante tanto a noite quanto durante o dia liberações hormonais, né? E é super importante a gente respeitar isso. O fato, por exemplo, do profissional que trabalha numa UTI e ele faz plantão noturno, aquele profissional ele tem uma tendência maior a ter obesidade. Só o fato dele ter mudado o fuso horário dele, justamente por conta da desregulação hormonal que acontece. Olha. Então, o sono é um dos pilares, assim, fundamentais para uma qualidade de vida, tá? Tanto para quem quer emagrecer, quanto para quem quer ganhar massa muscular. Porque durante o sono a gente tem liberação de hormônios que são extremamente importantes, liberação de testosterona, de hormônio do crescimento, né? Durante o dia, a gente começa a ter liberação do cortisol, né? Durante o período da manhã. Então, isso precisa estar muito bem ajustado. O nosso organismo, ele gosta de rotina, ele gosta de seguir uma cronologia. E isso é muito importante a gente respeitar. Muito Legal. bom. A gente vai aprendendo realmente, É. né? Abrindo várias frentes aí. Diante de tudo isso, Aline, como você acha que vai ser o médico do futuro, hein? Olha, com a inteligência artificial vindo aí, não tenho muita... Será que vai diminuir essas quantidades de medicações e vai se pensar em mais qualidade de vida? Será que o médico vai precisar prescrever? E ao encontro, né? Nesse pensar do médico do futuro. Até por uma questão de acesso, se fala muito da telemedicina. E por mais que você queira modernidade, tecnologia, nada substitui o olho no olho, né? E o humanismo no atendimento. Tem tudo... Como é que é isso? Como é que vai ser esse profissional cada vez mais distante do seu paciente? Eu, particularmente, eu tenho muita dificuldade nisso. Porque eu gosto do paciente ali na minha frente. Eu preciso ver o paciente, eu preciso medir o paciente, eu preciso tocar nele, fazer a ausculta para eu me sentir bem. Preciso ver como é que tá o nível de pressão. Preciso ver se ele tem alguma alteração de pele. Isso faz parte do exame clínico, né? E quando você examina o paciente, você já tem um norte. Você já sabe mais ou menos o que você vai investigar, para onde você tem que ir. Então, essa mudança que vem acontecendo, por mais que seja a tendência, ao meu ver, ela ainda está um pouco longe da minha realidade.
Porque eu atendo Talvez pacientes. te distancia um pouco, né, do outro. Ao mesmo tempo que distancia a gente tem que entender também que pode ser um facilitador Em algumas situações. em algumas situações. Então não dá pra gente também dizer Não, que... sim, não os extremos. Né? De repente, Precisa- se você está num lugar remoto, que a dificuldade de acesso a um determinado profissional é grande Sim. ou impossível, o Sim. fato de você ter o acesso via telemedicina, minimamente te pôs em conexão com aquela pessoa que você não conseguiria acessar. Então, Sim. isso é um grande ganho. Sim. Mas, por outro lado, não pode eliminar o... Não pode, Então, tem dois lados, né? Tem o fato de... Eu, particularmente, eu gosto muito do paciente ali comigo, mas, ao mesmo tempo, a gente acaba também aprendendo. A gente precisa aprender a evoluir também, conforme a tecnologia evolui, a gente tem que ir junto. Então, a gente vai ter que aprender isso, né? Hoje em dia, existem várias empresas, por exemplo, tem uma que possivelmente eu vou até entrar ali no ano que vem, onde o paciente ele recebe em casa a bioimpedância, ele recebe a balança para pesar os alimentos e a fita métrica. Então, o paciente ele tem um contato direto com o médico, assim, quando ele quiser, através do Olha, WhatsApp que interessante. e através de consultas online. Então, você fica um pouco mais próximo ali. Então, eu acho que isso daí... É uma possibilidade. É uma possibilidade e já tem, assim, vários casos de muito sucesso, onde o paciente ele é acompanhado dessa forma. O que não pode acontecer, em hipótese nenhuma, é o paciente ele se perder e ficar fora do nosso olhar. Porque a gente precisa saber se ele está indo no rumo certo. Legal. Isso aí. Bacana. Eu tenho uma dúvida, assim, particular minha. Eu, como fisioterapeuta e atuo com neurologia infantil, me fala um pouquinho sobre a citogênica, né? A gente pensa às vezes que uma dieta é só para perder peso, para emagrecer. E nem sempre é essa a finalidade, né? A Sim. citogênica também tem outras finalidades, não Sim. tem? A dieta cetogênica, ela é bem embasada para o tratamento da epilepsia, né? O que acontece? A dieta cetogênica, você deixa de oferecer carboidrato para o paciente e passa a oferecer como fonte de energia proteína e gordura, tá? Então, você tira pão, você tira biscoito, você tira massa, você tira arroz, tira os carboidratos e a alimentação passa a ser predominantemente dos outros 2 macronutrientes. O que o organismo vai fazer? Ele vai começar a produzir corpos cetônicos, né? O ambiente ele vai ficar num ambiente mais de cetose, que a gente chama. E esse ambiente com mais cetose faz com que o cérebro ele fique num estado mais lentificado de inanição. É como se os neurônios eles ficassem um pouco mais acalmados, adormecidos, digamos assim. E aí tem evidência no fato de reduzir os episódios de epilepsia em até 50%. Legal. Interessante entender até como é que funciona isso, né? Olha o que uma dieta é capaz de fazer no nosso Sim. corpo. O problema é a aderência, né? Porque é muito difícil você tirar carboidrato da dieta, principalmente de uma criança, né? Sim. E a gente tem que entender que dietas assim, que você restringe um macronutriente, você tem que compensar através dos outros. Então, você vai oferecer mais gordura. Quando você oferece mais gordura, você tem maior chance ali de piorar o perfil lipídico do paciente. Então, o médico ele tem que acompanhar os níveis de colesterol. Você tem maior chance de acabar fazendo com que o paciente também tenha mais depósito de gordura no fígado também. Então é importantíssimo e essencial o acompanhamento do médico. Com né? certeza. Quando você vai fazer. Do médico, do nutricionista também. Legal. Muito bom. E aí a gente tá chegando no momento de fazer uma pergunta para você, algumas perguntas, né? Que a gente costuma colocar para todas as pessoas que vêm. Para quem, para o quê, para que situação que você quer deixar o seu like, seu joinha? Meu joinha, vamos lá. Olha, vou fazer de uma certa forma uma homenagem, né? Eu quero deixar um like para todas as pessoas e todos os meus companheiros na terapia intensiva, que são os fisioterapeutas, né? Até uma homenagem a você, né? A nossa escolha ali, né, de estar salvando vidas. Sim. É bacana e eu acho que é importante. Sim. Eu quero deixar um like para todos os fisioterapeutas, enfermeiros e técnicos que trabalham comigo, e para todos que trabalham na terapia intensiva, porque são profissionais assim que se dedicam. A gente fica lá 12 horas e é uma dedicação plena, né?
E a gente precisa... nós somos um time. Então, o enfermeiro precisa do médico, o médico precisa do enfermeiro, nós precisamos do fisioterapeuta, nós precisamos do técnico de enfermagem, nós precisamos do farmacêutico, nós precisamos do nutricionista, do nutrólogo, nós precisamos de quem limpa o chão, de quem deixa o ambiente organizado. Precisamos de todos ali. Então, eu quero deixar um like, um abraço e uma gratidão a todos os meus companheiros de terapia intensiva. Legal. Muito bom. Isso aí. E o dislike? Algo que não é legal. Algo que não é legal, um dislike. Hoje sabemos que a nutrologia é uma especialidade, entre aspas, nova, né? É uma especialidade linda, ampla. Você pode atuar em várias frentes. Você pode atuar tratando crianças, transtornos alimentares, você pode prevenir doenças, você pode controlar a obesidade, você pode melhorar a performance de atleta, enfim. Você pode melhorar uma mulher que está na menopausa, controlar uma osteoporose, dar mais longevidade para o paciente. Então, é uma especialidade muito linda. Mas a nutrologia, muitas vezes, ela não é vista de uma forma tão linda devido a alguns profissionais que desvirtuam nossa especialidade. Por que isso acontece? Porque, infelizmente, existem más práticas, né, médicas. Por exemplo, hoje existem muitas promessas de tratamentos milagrosos, né? Que não existem. Como, por exemplo, soroterapia. Você vender para o paciente soro com um monte de micronutrientes, cobrando um valor exorbitante, sem indicação, sem evidência científica. Isso é só um exemplo, tá? De uma má prática médica. Você aumentando o risco desse paciente adquirir infecções, intoxicações, onde não há evidência científica, com fins lucrativos e fins meramente financeiros. Então, é o meu dislike. Com certeza. Essas pessoas merecem um dislike. É o descumprimento do juramento que vocês fazem nas formas. Exatamente. Né? Exatamente. E quando você não estiver mais aqui, Aline, como que você gostaria de ser lembrada? Olha, eu gostaria de ser lembrada como uma pessoa ética, que seguiu os princípios que foram me ensinados, tanto os princípios cristãos quanto os princípios de um ser humano íntegro e ético, né? Eu quero ser lembrada como alguém que foi feliz, como alguém que foi simples, mas que alguém que foi capaz de modificar a vida de alguém de uma forma simples. Eu quero ser lembrada dessa forma. Com pequenas coisas. Não quero ser lembrada por ter feito grandes obras, não. Pequenas coisas que foram capazes de mudar um desfecho. É isso. Que lindo. Eu gosto de coisas simples e pequenas. É isso que eu quero. Em grande parte das situações, o menos é mais, né? Exato. Eu acho que, inclusive, a nutrologia, ela é isso, tá? Você não precisa de muita coisa para ser saudável. Você só precisa fazer o certo. Você só precisa fazer o básico bem feito. É isso. Isso aí. Então, a gente está chegando ao fim, né? E deixa uma mensagem aí sua, um recado para quem está nos assistindo. Já me despeço agradecendo, né? Foi sensacional, foi um papo bem legal. Tive a oportunidade de lhe conhecer, né, pessoalmente. Já tinha visto algumas coisas pelas redes sociais e acho que agregou muito para nós. E aí deixa sua mensagem para a galera. Minha mensagem em geral é o seguinte, para mim não é fácil, né, me expor assim. Eu tava falando para eles que eu tenho muita timidez, né? Mas a gente precisa sempre estar se desafiando e sempre estar enfrentando, né? Outras coisas, tudo que vocês quiserem conquistar, façam 1% a cada dia, de pouquinho em pouquinho. Criem metas alcançáveis, não crie tantas expectativas, mas crie metas alcançáveis. Se desafie, se organize na vida. E vocês vão conseguir tudo que vocês quiserem, mas precisa se dedicar um pouquinho a cada dia.
E devagarzinho vocês alcançam aí o que é necessário. Legal. Bacana, muito bem. Obrigada, Aline, por ter aceitado. Vem aqui compartilhar todo esse conteúdo que você tem, informação, a tua forma de trabalhar, tão humanizado. Acho que isso é muito importante. A gente tem que replicar para várias pessoas que estão assistindo, para quem está se formando, para ver que existe um modelo bom que pode ser seguido e que você é muito importante na vida de muitas pessoas, seja dentro da UTI, que certeza eu, por experiência própria, cuidados com meu pai, né? Ele está aqui hoje por sua causa, mas que fora também. E importante que você pode fazer a diferença na vida de muita pessoa, tá? E que isso fique para quem está nos assistindo, que é possível. Exato. Então a gente está terminando, né, mais um episódio do Papo On Podcast e acho que o grande recado, né, é a gente não perder a humanidade, né, no trato com o outro. Eu já vivenciei, os meus pais passaram pela UTI e a diferença que faz você ter acesso a profissionais que encaram essa situação de um jeito humano, né? Mesmo quando você precisa dar uma notícia dura, mas que isso seja feito com acolhimento. Exatamente. Né? Porque você vai impactar aquela pessoa de uma outra forma. E a gente, relatando aqui, relembrou, né, de quando você tá naquela porta esperando o momento da visita e de repente vem assim um alerta, ó, vai demorar um pouquinho porque teve uma intercorrência. Isso causa um pânico, um desespero em quem tá ali na porta e se ajuda. Vai criando-se uma comunidade dos parentes, né? Sim. De quem tá Exatamente. numa porta de UTI. Então acho que fica aqui essa mensagem da importância de um atendimento humanizado na prática das pessoas, por mais que tenham que criar mecanismos de defesa para poder atuar, é importante isso para você também não sucumbir, nunca esquecer que tem gente do outro lado. Com certeza. Né? Com sentimentos. Acho que é Com isso. certeza. Brigadão pela oportunidade de estar conosco, ter dedicado parte do seu tempo pra gente. E boas conversas acontecem aqui no Papo On Podcast. Até o próximo episódio.